Fala pessoal, boa noite, sou o Vinícius, estou aqui pela Sudros, trouxe aqui comigo dois especialistas de Big Data que vão falar aí um pouco aí sobre engenheiro de dados e o dia a dia desse perfil dentro das empresas. Estou aqui comigo com o Paulo e com o Moisés, que vão falar um pouco aí do dia a dia de Big Data e um pouco do perfil desse engenheiro aí. Ô, Paulo, sobre engenheiro de dados aí, qual seria uma descrição legal aí para se encaixar um profissional dentro desse perfil? E aí pessoal, boa noite, obrigado Vini pela oportunidade. Engenheiro de dados, então, hoje em dia é uma profissão que está sendo muito discutida, muito falada, é uma profissão relativamente nova, mas que se você botar no contexto, todas as habilidades que essa pessoa tem, que essa pessoa carrega consigo, são habilidades que já existiam, uma fusão de N outras profissões dentro da área de tecnologia. Então, basicamente, o engenheiro de dados hoje é um cara que faz pipelines, que seriam fluxos de dados, tiram dados de um lado e trazem para outro. Ele tem que ter uma bagagem de banco de dados, uma bagagem de programação, uma bagagem de infraestrutura. E até mesmo um pouco do negócio, né? Que ele precisa entender um pouco do negócio para ele entender exatamente como que ele vai trabalhar esses dados aí no dia a dia. Ô, Moisés, e o que você acha aí do que o Paulo falou? Você quer complementar com mais alguma coisa? Primeiramente, boa noite a todos, obrigado pelo convite aí, obrigado por estar com vocês, uma equipe fantástica da Sudros, gosto muito da presença de vocês. Então, valeu. Então, pelo que o Paulo já falou quase tudo, né? Resumiu bem, mas eu acho que é bem isso, o profissional de engenheiro de dados, ele está em uma parte de transformação. É o meu perfil que se enquadra bem, é quando tem a junção de habilidades. Então, o cara conhece bastante codificação, desenvolvimento, conhece infraestrutura e banco de dados. E um pouquinho do negócio, até como o Vini e o Paulo comentou, para poder entender bem o que você pode fazer, né? Como customizar as coisas. E é o que o Paulo falou, bem, que é o fluxo de dados, os pipelines, onde você pega dados de bancos de dados, de arquivos e consegue tombar para o Data Lake. E tombando para o Data Lake você consegue fornecer dados para outros departamentos, né? O pessoal de Analytics consegue trabalhar com eles. Então, basicamente é isso o trabalho de engenheiro de dados. Isso explicando grosseiramente, né? Não em detalhes. Eu acho que o perfil seria conhecer basicamente de desenvolvimento, infraestrutura e banco. Eu acho que, na minha opinião, é mais ou menos isso. Sim, legal. E ele ajuda muito na transformação de dados para informação, né? Que isso é bem interessante nos dias de hoje. Porque hoje não é só dados, né? Hoje é preciso transformar esses dados em informação. E esse engenheiro de dados é o cara que vai trazer isso para a empresa, né? Então, hoje em dia, é um cara aí que é praticamente o core da empresa, né? Se a empresa hoje está falando de dados e não tem um engenheiro de dados, já começou de uma maneira errada. Bom, avançando um pouco aí no nosso bate-papo, e quais seriam as principais ferramentas aí que o engenheiro de dados trabalharia no dia a dia? O que você acha disso aí, Moisés? Então, se você for parar para pensar, principais ferramentas, a gente tem hoje duas esteiras, assim dizendo, no ambiente Big Data. A batch, que você faz processamentos em lote, e a stream, que é em real time. Então, se você for parar para pensar em batch, nós temos o scoop, que você consegue fazer um ETL, puxar os dados de um banco relacional para o Data Lake. E se você for pensar em ETL na parte streams, nós temos o Flume e o Kafka, que são os mais utilizados. Tem outras ferramentas, mas essas duas são as que vêm principalmente com as ferramentas as plataformas, né? Cloudera, Hortonworks, são as principais ferramentas que já vêm embutidas. Então, para você fazer ingestão de dados com essas duas ferramentas, normalmente o pessoal costuma usar, e depois você tem até o Hive ou o Impala para você poder trabalhar com esses dados após ser feita a ingestão. E você consegue também usar um Spark, que é uma ferramenta muito boa, um framework, que além de você trabalhar, você tem a opção de trabalhar com MapReduce, né, o Hadoop, para você fazer o processamento de arquivos. O Spark dá a opção de você trabalhar seria mais utilizado para real time, você faz o processamento em memória. Né? Então você tem essas ferramentas que são, acho que, as principais para você começar a trabalhar como engenheiro. Né? Você conhecendo essas ferramentas de gestão e a parte de processamento, você pode fazer com MapReduce ou com Spark, isso já seria meio que suficiente para você conseguir entender bem o fluxo, o pipeline de engenharia de dados. Então, eu acho que é isso, os principais que veio na cabeça aqui agora, mas quando eu comecei a estudar, eu comecei por elas. Conheci um pouquinho de Hadoop,
processamento e armazenamento de arquivos, e a ingestão, que seria batch stream, e também a parte de processamento em real time com Spark. Legal. Não sei se eu esqueci de algumas, quer complementar? Então acho que... Essas ferramentas de pipeline, qual delas aí que você acha que é mais tranquila para o engenheiro começar, algo que vai fazer parte do dia a dia do trabalho dele? Então, complementando até o que o Moisés comentou, acho que uma ferramenta, não seria bem uma ferramenta, tá? Mas uma tecnologia que já é muito difundida e os profissionais de engenharia têm que ter uma boa base, é o SQL, conhecido SQL, e não tem jeito, galera, a pessoa tem que saber alguma linguagem de programação. Exatamente. Mesmo que não tão avançado, tão mas a nível de para dar manutenção, né? Para mudar algumas Exatamente. coisas, adaptar. Exatamente, porque todas essas ferramentas que o Moisés comentou, acabam que a linguagem de programação vai meio que orquestrar elas, né? Você vai usar a linguagem para meio que fazer o fluxo e tal, para você controlar a entrada e saída de dados. Legal. Legal. E quando a gente fala dessas ferramentas, vocês têm mais costume de usá-las no dia a dia nas empresas dentro de um ambiente on-premise ou dentro da cloud, por exemplo? Vocês têm essa vivência? Tem um pouco dessa vivência. Como a gente trabalha um pouco mais em clientes que são da área financeira, são os bancos, e os dados são sensíveis, então você tem vários compliances, se não me engano, acho que esse é o Tem que nome ter várias correto. camadas de segurança. Isso, tem pra que um vários dado- padrões, isso. Exatamente. Então a gente acaba trabalhando muito mais em on-premise, com dados dentro de casa, do que na cloud. Mas está mudando bastante essas regras e já começamos a fazer alguns projetos para a nuvem, né? Então acho que em breve, nos próximos meses, já vai começar a trabalhar de forma híbrida, um pouco dentro de casa e um pouco na nuvem. E eu acho que no futuro vai ser tudo na nuvem. Então acho que Legal. como eu posso pensar na dimensão, assim. Inclusive o Bacen já liberou uma resolução para uso de nuvem Isso. pública e privada, né? Isso aí é uma mudança bem radical aqui, quando a gente fala aí de normas. É uma resolução bacana que o Bacen liberou e agora dá a oportunidade, né, de empresas financeiras poderem utilizar aí da capacidade da nuvem para trabalhar de uma maneira muito mais rápida e prática no dia a dia. É uma coisa bem legal que você falou, que você pega o exemplo do caso da Nubank. Pô, o banco conseguiu fazer muita coisa muito rápido. Então, Exatamente. o maior cliente da... Já nasceu na nuvem. Então, né? nasceu na nuvem. E o Nubank, eu fiquei sabendo que é o maior cliente da AWS hoje da América Latina. É o maior cliente. Eu não sabia, mas conversei com o valor de pessoal. quase 10 bilhões, né? Hoje tá... Então, o crescimento deles é muito rápido porque é tudo escalável. Então, fica muito fácil. Em banco, para você redimensionar uma arquitetura, um cluster, vai meses. Então, é muito complicado. Demora muito para você conseguir fazer E alguma quando a coisa. gente fala de segurança, quais são aí os problemas mais comuns que a gente encontra, né? Porque quando a gente está falando de segurança, a gente está falando aí de Kerberos, a gente está falando de Sentry, né? Onde os dados são segmentados por grupos, por usuários. O dia a dia de vocês, como isso impacta no trabalho? Isso aí é algo que dá problema? Quando dá problema é de fácil resolução? Que tipo de vivência vocês têm aí a respeito da parte de segurança? Bom, quer falar alguma coisa? Cara, eu acho que fora a parte de você manter aquele modelo, não sou especialista em segurança, mas aquele padrão de disponibilidade, consistência e integridade, que é os pilares que a segurança se baseia, né? Fora essas coisas, a LGPD, que é baseada nisso também, pensando além de quem a gente vai liberar acesso, quem a gente não vai liberar acesso, a LGPD também veio de uma certa forma para a gente tomar mais atenção com o que a gente faz com os dados, como a gente manipula o dado dessas pessoas, que às vezes um dado que a gente manipula de uma forma um pouco equivocada pode trazer prejuízo grande para a empresa. Sim, seja pela velocidade, seja Exatamente. pelo a perda do dado, né? Ou seja, até mesmo quando o dado é colocado para fora, né? Eles roubam o dado. Sim. Isso é um problema muito grande, principalmente quando a gente fala de dados, né? Onde praticamente está sendo um novo petróleo, né? Todo mundo hoje fala de dados, toda empresa hoje quer ter dados dentro da sua empresa para monetizar isso de uma maneira ou outra. E nada melhor do que uma empresa que sabe trabalhar bem esses dados, né? Com segurança, integridade, com veracidade. Eu acho isso muito bacana. Mas pegando acho que um gancho que você está falando, acho que até o problema que eu já vi em alguns bancos, a parte de segurança, por exemplo, todo mundo tem os dados lá em base de dados, arquivo, que quer pôr no data lake. Só que acontece, você tem lá um sistema de BI, um banco, e tem vários usuários, várias permissões.
Quando o pessoal pega esses dados, põe no Data Lake, põe lá e quase todo mundo acessa. Então, toda a segurança que o pessoal demorou para construir em base de dados, quando põe no Data Lake, está se perdendo. Até o novo conceito já começou, que é o Data Hub, é criar uma camada por cima de validação, né, de restrições. Que hoje você tem no Kerberos, o Sense, que valida o seu acesso ao cluster, mas não está ainda segmentado por grupo, por usuários. Tem muito pouco ainda. Eu acho que no Data Lake, onde está todos os dados no repositório, está faltando algumas coisas ainda. Está faltando uma governança. Né? Isso, uma governança. Isso é um problema que eu vejo em muitas empresas, né? Elas querem adotar o Big Data de qualquer forma, de qualquer maneira, muitas vezes porque outras empresas estão seguindo, porque não quer ficar para trás, ou até mesmo porque alguém ouviu falar, né? Alguém escutou sobre Big Data e quer trabalhar com Big Data. E a parte de segurança fica sendo a última preocupação, né? Quando eles implementam, começam a trabalhar, já está tudo funcionando, para aí sim se preocuparem com segurança. Sim. E acaba ficando um problema aí, né? Lá na frente, tanto com a segurança quanto com a governança, né? Com certeza. O grande problema que eu vejo da governança é porque sempre tem que vir uma ordem de cima para baixo, top-down, né? Se não vir alguém de cima para baixo, outro dia até o pessoal comentou, a gente quer uma qualidade de dados, quer isso, aquilo, mas se não vir uma ordem de cima, você fica muito fraco. Você é apenas um setor técnico, querer propor uma coisa e você subir, requer outras pessoas, outros departamentos. Requer um trabalho em conjunto. Em cima mesmo, né? Tem que ir de cima para baixo para que haja essa cobrança aí. E segurança não tem... Segurança não dá lucro, né? Não dá lucro, exatamente. É difícil mensurar, né? Sem contar que impacta, né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa simples, você precisa passar por várias barreiras para conseguir isso. E as ferramentas que você usa também precisam ultrapassar essas barreiras. Que muitas vezes você, né, que é o cliente, que é o que vai bater query, você não tem esse conhecimento, não sabe como ultrapassar isso. E você perde muito tempo aí batendo cabeça com coisas que na teoria deveriam estar praticamente prontas, né? Sim. Adaptáveis aí à necessidade do usuário. Puta, bacana. Pessoal, bate-papo muito bacana, gostei desse bate-papo, espero que a gente possa ir voltar mais vezes aí para falar mais sobre o mundo Big Data, até porque aí é o que todo mundo fala, né? Hoje em dia você só ouve aí Big Data, engenheiro de dados, Data Analytics, ciência de dados e coisas desse tipo. E é a novidade do mercado, né? Então a gente tem que estar falando sobre, identificando aí os objetivos e qualidades que a gente pode ou não trabalhar com o Big Data. Legal. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Vini. Muito obrigado. Paulão, muito obrigado. Até a próxima. Pessoal, até mais. Até mais. Hoje, tchau. Suders.com.br